Oi, gente, boa noite. Por favor, só me confirma o retorno do áudio. Oi, Elma, boa noite. Quem puder me confirmar o retorno do áudio, eu agradeço, tá bom? Obrigada. Bom, então vamos dar início a mais um estudo do Evangelho da Sociedade de Estudos Espíritas Casa de Francisco. Eu me chamo Yolanda, sou uma das trabalhadoras voluntárias da casa e hoje a gente vai estudar mais uma vez o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Hoje o item escolhido é referente ao tema o suicídio e a loucura. Os itens relacionados a esse tema é o item 14, 15, 16 e 17. É um item delicado, né? Uma questão delicada que a gente vem trazer aqui para reflexão. Deixo claro aqui que eu não tenho nenhuma formação na área, né, psiquiátrica, nem de psicólogo, não sou médica, nem nada. Mas a gente vem tentar refletir conforme as orientações da doutrina espírita, tá certo? Então, eu vou ler aqui um trechinho. Eu vou ler ao longo do nosso tempo de hoje o trechinho de cada item, né? Pra gente poder ir refletindo juntamente, certo? Eu vou começar aqui pelo item 16. Na realidade, eu vou começar pelo item 14, quando ele diz assim: a calma e a resignação auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas desse mundo de maneira porque o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que houverem desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força, que eu coloco acima dos acontecimentos, lhe preserva dos abalos a razão, os quais, se não fora isso, a conturbariam. Então, esse é um dos grandes desafios que a gente tem aqui, né, nesse mundo de provas e expiações, é saber conviver com as provas que a gente há de enfrentar na nossa presente encarnação, mas compreender que nós tivemos encarnações passadas e que isso também influencia nas nossas escolhas, não que influencia, mas tem um certo peso na nossa vida atual, tendo em vista que nós somos espíritos passando por experiências na matéria. Então, a gente fala de um espírito só que sofre, uma alma que ainda vem buscar muitas soluções, uma alma que vem vencer muitos desafios. Eu trouxe esse item para que a gente possa refletir um pouquinho, que nesse momento de pandemia ainda, né, a gente precisa ter mais esse cuidado com o outro. Muitas pessoas isoladas a gente vê estudos que a depressão, a ansiedade aumentaram e até mesmo casos de suicídio. Nós temos, eu trouxe aqui para vocês uns dados da OMS, né? Só para a gente ter noção da influência, da quantidade, né, de casos que existem mundialmente. O suicídio é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, né? Um dos dados. O segundo dado que eu trago aqui para a gente refletir é que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida. Então, 40 segundos, né? É um pensamento, é muito rápido. Todos os anos, cerca de 800 mil pessoas cometem, né,
o suicídio, se vão por este modo. E aí eu trago mais um dado, que é cada uma pessoa que comete o ato, né, do suicídio, ela atinge cerca de 130 pessoas ao redor. Então, hoje em dia é muito difícil a gente não conhecer uma pessoa, se não temos um familiar, se não conhecemos algum amigo. É muito difícil a gente não conhecer uma pessoa que partiu daqui, né, desse mundo material para o mundo espiritual dessa forma. Tem muitos, a OMS, ela orienta as pessoas a buscarem ajuda, né? E um desses locais, digamos assim, de ajuda é a CVV. E aqui eu trago para vocês que às vezes ninguém sabe quem está precisando no momento, muitas vezes é muito silencioso a dor da alma, né? E aí eu trago para vocês o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. O telefone é 188. Ele funciona por 24 horas. É sempre bom a gente ter esse conhecimento para que a gente possa sempre estar divulgando, né? E sempre estar passando para quem a gente conhece, para que chegue mais e mais em outras pessoas. O capítulo ele vem trazer também uma comparação entre o materialismo e o espiritismo, de que forma o materialismo ele diretamente ele afeta nessas decisões quando a gente não compreende que nós temos uma vida espiritual. Muitas vezes o desespero e a certeza e o pensamento, digamos assim, a ilusão de que não existe nada, ocasiona a decisão, porque muitas vezes o suicida ele pensa em terminar a dor, né? Em acabar com a dor. E aí quando ele se encontra do outro lado, ele percebe que não acabou a dor. Pelo contrário, até aumenta, porque como ele é espírito, né, as emoções elas se tornam mais latentes e aí mais desesperador de não ter podido suportar. Eu vou ler aqui um trechinho, tá? A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. E aí, mais na frente, a propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. E os que se constituem apóstolos de semelhante doutrina assumem tremenda responsabilidade. Então, também é bom repensar, né? Acredito que os materialistas não têm muito esse pensamento na responsabilidade deles sobre essa situação. Porque como eles não compreendem, como eles não aceitam a ideia da vida futura, numa vida material, né, enquanto encarnados, eles talvez não saibam a tamanha responsabilidade que eles têm nas mãos ao influenciar os outros a esse tipo de pensamento. Mas imagina só um cientista altamente materialista que coloca esse pensamento, que coloca essa ideia em pessoas muitas vezes até desorientadas, de que após essa vida nada existe. Imagina só o desespero desse espírito, né, materialista quando se encontra do outro lado e vê o tempo que perdeu. Em vez de estar, né, facilitando a ideia das pessoas com buscas científicas através da percepção da vida além, né? Eles acabam distorcendo toda uma realidade que existe. E aí mais na frente vem assim: com o espiritismo, tornada impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, donde a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio. Aqui ele fala da influência que o espiritismo tem
na nossa convicção de que existe a vida futura. Mas aqui eu trago uma reflexão. Quer dizer, então, que nenhum espírita se suicida? Isso eu não posso afirmar, porque nós não sabemos as dores de cada um, né? Quantas vidas nós vemos, quantas vidas nós sofremos o mesmo ciclo. E aqui eu lembro da trajetória da Dona Ivone do Amaral, uma médium, né? Que passou por encarnações onde ela foi suicida. E ela precisou vencer isso na última. Eu trago também para vocês uma história do Chico Xavier que contou, onde uma mãe levou o caso para ele de uma criança. Quando a mãe disse para Chico que a criança já não tinha perna, já não tinha braços, já era muda, era cega, mas tinha sido acometida por uma doença que ia precisar ser amputada as pernas. E aí o Chico diz que fosse feita, né, conforme a orientação dos médicos, porque os espíritos tinham orientado a ele que a criança nas últimas encarnações tinha pedido misericórdia a Deus e rogado a Deus que fizesse com tudo que ele não cometesse suicídio. E ele estava pensando já em buscar o suicídio, né? Então seria a misericórdia de Deus naquela situação. Eu vou aqui citar mais um exemplo do item 17, tá? Mais um trechinho para a gente ir refletindo. O espírita tem assim, olha a responsabilidade, né? Mas é dado aquele que mais conhece, a responsabilidade é cobrada, né? Daquele que tem mais conhecimento. Mas toda a intenção, todo ato, ele tem o julgamento de Deus antes de tudo, né? Nós temos que entender que o nosso julgamento ele é muito superficial e muito cego, né? Das situações que cada espírito vive. Então vamos lá. O espírita tem assim vários motivos a contrapor a ideia do suicídio, a certeza de uma vida futura, a certeza de que abreviando seus dias chega precisamente a resultado oposto do que esperado. Então essas são certezas que o espírita que estuda, ele tem. Mas nós não podemos mensurar a dor daquela alma que sofre, né? E em quais aspectos, mesmo ela sendo espírita, tendo toda essa certeza do futuro, todos esses questionamentos espirituais, comete. A gente traz também a reflexão que muitas vezes, como o tema aqui do item é o suicídio e a loucura, na maioria dos casos é necessária a busca por um profissional. E isso ainda é um tabu, né? Tanto para quem passa por um problema relacionado a isso, né? Casos de depressão, de ansiedade, que muitas vezes acabam provocando ideias suicidas. Mas é necessário sempre a busca por um profissional, por uma terapia, para que isso seja encarado com mais, digamos assim, com a razão, né? Com mais compreensão do que acontece. Então, e lembrando sempre do vigiar e orar, né? Nossos pensamentos precisam ser vigiados para que a gente precise entender tudo que passa ao redor da gente. A oração, ela é um fato, ela é uma ação, né? Que deve estar presente em toda a nossa vida, por todo o dia a dia, em cada minuto da nossa existência, pedindo sempre a Deus a orientação, buscando sempre a ajuda do nosso anjo da guarda, para que a gente possa vencer esses momentos de dia a dia. Se esses pensamentos nos vierem, ninguém está fora dessa realidade, né? Na verdade, esses casos de suicídio, eles aumentam dia a dia, porque muitas vezes damos mais enfoque ao que é material do que ao que é espiritual. E aí a gente pode, por um momento ou outro de provação, começar a circundar na nossa mente esse tipo de pensamento, e aí vem a influência espiritual. Por isso é tão necessário a questão da oração. Como todos os evangelhos que eu venho aqui comentar com vocês e refletir, eu sempre trago alguns
algumas indicações de leitura, né? Então, dentro das obras fundamentais do Espiritismo, eu venho trazer para vocês, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, existe o capítulo final que é sobre preces, né? Que tem a prece pelos suicidas. Quem quiser conferir, quem quiser dar uma lida, é sempre bom. Tem, para vocês verem o quanto esse assunto é revisto, é visto pelo Espiritismo, né? Pela doutrina do Espírito, o quanto ele precisa ser estudado e compreendido. Temos também o Céu e o Inferno, tem o Livro dos Espíritos, né? Na quarta parte, capítulo 1, Desgosto da Vida. É um capítulo, é um item que vem falar sobre o suicídio, então lá tem algumas questões relacionadas a isso. É bem interessante quem quiser compreender, quem quiser indicar para alguém, quem quiser, né, saber um pouquinho das respostas dos espíritos que auxiliaram a doutrina dos espíritos. O Céu e o Inferno, para nós termos noção da importância desse tema, que precisa da nossa atenção, é um capítulo todo voltado para esse tema. É na segunda parte, capítulo 5, os suicidas, né? São 9 exemplos de situações desse tema. E ainda temos a Revista Espírita, alguns, né? Eu não relacionei aqui, mas a Revista Espírita também nos traz alguns tópicos a respeito dessa situação de suicídio, né? Então, vale aqui repensarmos, vale aqui o estudo, vale a nossa atenção, não só em um momento do ano. Nós temos aí simbolicamente todo ano o Setembro Amarelo, mas a gente precisa compreender que isso não precisa só da nossa atenção só uma vez ao ano. A gente precisa estar atento e precisa estudar a respeito para que a gente um dia, se for possível, ajudar, que a gente possa ajudar. Então, foram essas reflexões que eu trouxe, né? A importância do Espiritismo, da vida futura. E foram essas reflexões e eu encerro aqui o nosso estudo. Agradeço a presença de vocês. Um bom fim de noite, né? Bom domingo amanhã. E que Deus possa abençoar cada um de vocês. Boa noite.